Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nesses dias, a liturgia da palavra vai contar alguns fatos que são tão longos e importantes que nós vamos terminar a leitura em um dia e vamos retomar a continuação daquele episódio no dia seguinte. Isso acontece hoje, seja na primeira leitura, que é o diálogo de Pedro e João com os judeus depois da cura do paralítico, mas também os discípulos de Emaús, que depois de reconhecerem o Senhor, e isso vai se repetir, esta expressão, que reconheceram na fração do pão, eles vão voltar para a comunidade, para Jerusalém, para encontrar-se com os apóstolos, e ali, enquanto estão narrando a experiência de fé deles, o próprio ressuscitado vai aparecer a todos os outros apóstolos reunidos. Escutamos e façamos o nosso caminho de conversão. A antífona de entrada de hoje: Senhor, todos louvaram unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia. De fato, é isso que a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos. Como os apóstolos, e isso sobretudo na continuação deste episódio, as autoridades de Israel vão observar como aqueles homens que eram ignorantes, iletrados, pescadores, jovens, eles vão ter uma sabedoria que não é com base em uma formação humana e que isso vai surpreender. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles. Eles estão no templo, entraram pela porta formosa e agora então Pedro vai fazer mais um discurso. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Pedro não perde uma oportunidade para anunciar o querigma aonde quer que ele esteja. Ali então, ele, depois que este homem vai saltando, pulando ao redor dos apóstolos para entrar no templo, a multidão se reúne e Pedro começa então a evangelizá-los. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilato, que estava decidido a soltá-lo. Pedro faz referência àquilo que acontece nos evangelhos no momento que Jesus está diante de Pilatos. Então, sobretudo o evangelho de Mateus, que Pilato tem vontade de soltar Jesus e a multidão não deixa. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino, para Barrabás. Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Essas três coisas aparecem como um refrão. Vós o matastes, Deus o ressuscitou, disso nós somos testemunhas. E esse testemunho, ele nasce a partir da experiência de fé. Vale a pena insistir, porque quando a gente fala do testemunho da comunidade apostólica, podemos facilmente pensar que eles tiveram uma certeza através dos sentidos. Mas não é isso, é a certeza que vem da fé e que isso nós estamos em pé de igualdade, porque nós também somos chamados a fazer a experiência de fé no ressuscitado. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem. Pedro então vai corrigir aquilo que estão pensando, que os dois fizeram este prodígio. Não, foi o nome de Jesus, foi o Senhor Jesus que fez isso. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Então aqui o apóstolo busca atenuar aquilo que foi feito contra Jesus. Se antes o discurso era muito incisivo que vós errastes, agora vós agistes por ignorância. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. E depois Pedro vai dizer que aquilo que aconteceu com Jesus, a sua ressurreição, é a realização das profecias do Antigo Testamento. Seja Moisés, que vai anunciar um profeta maior do que ele, e todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. É aquilo que nós celebramos na Vigília Pascal.
Na Páscoa do Senhor se realiza todos os sinais, todas as profecias do Antigo Testamento. Por isso esse episódio é muito maior do que a história veterotestamentária. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. É o povo de Israel o primeiro destinatário da obra salvífica de Deus. Nós rezamos com o Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Vós lhes destes poder sobre tudo ao ser humano, vossas obras aos pés lhe pusestes. A obra que fez Pedro e João na primeira leitura é a obra de Deus, que dignifica o ser humano para mostrar a sua glória. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras das matas, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Depois de reconhecer o Senhor, o Evangelho continua de Lucas e vai dizer: os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, que isso é como um refrão. Não importa a aparição, não importa o longo anúncio da palavra, não importa a peregrinação, mas o partir do pão, ou seja, a celebração da Eucaristia, aonde está compendiado tudo aquilo que é necessário para crer no ressuscitado, a vida eclesial e a escuta da palavra de Deus. Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Essa aparição, novamente, é como uma celebração eucarística. Não é que na missa é assim que o sacerdote saúda a assembleia com um desejo de paz? Os discípulos ficam assustados e com medo. Estão pensando que Jesus é um fantasma. E Jesus vai dizer: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas palavras, minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Jesus, para ser reconhecido, não chama atenção para o seu rosto. Olhem para o meu rosto. Não, olhem para minhas mãos e os meus pés. São os traços da cruz, as marcas do crucificado, que permitem reconhecer Jesus. E mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. É a clássica narração lucana, para aliviar o peso da culpa, que não acreditam porque não têm fé, vai dizer, eles não podem acreditar porque estão alegres e surpresos. Tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. E vai dizer: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Ou seja, Jesus retoma a explicação da palavra. Mas agora vai não somente como para os dois discípulos de Emaús no caminho falar sobre o Antigo Testamento, mas vai se reportar a sua própria palavra. São as coisas que eu vos disse. É a palavra de Jesus, portanto é a palavra de Deus. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. Através da sua palavra, ele abre a cabeça dos discípulos para entender a Escritura. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O anúncio da conversão, que já em um outro momento vai se dizer, através do discurso de Pedro, que convertei-vos, fazei-vos batizar, para que os vossos pecados sejam perdoados. Vós sereis minhas testemunhas, vós sereis testemunhas de tudo isso. A esses discípulos incrédulos, titubeantes, o Senhor busca reconduzir, não com a sua aparição, mas com a celebração da palavra, com estar junto em comunidade, com a celebração da Eucaristia, para que eles tenham fé e sejam enviados em missão. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.